Capítulo 61. Por que está tudo tão críptico? Porra, resmunga Jackson, abrindo caminho e indo até a frente do grupo. Já consigo sentir um pequeno tremor no chão. Eu lhe disse para... E eu lhe disse para deixar isso comigo, responde Hudson, dando um encontrão de leve em Jackson para que ele fique de lado. Como estão as coisas, Darius? Ele estende a mão para cumprimentar o outro vampiro. Quando suas palmas se tocam, não consigo deixar de perceber o brilho de uma moeda de ouro que troca de mãos. Estou bem, Alteza, e o senhor? Já estivemos melhores, responde Hudson enquanto se aproxima a fim de apertar a mão de outro guarda. Mais uma vez, vejo o brilho do ouro entre eles. É bom ver você de novo, Vicenzo. Ele abaixa a cabeça de modo que seus cabelos longos lhe caem sobre o rosto. Digo mesmo, Alteza. Mas preciso lhe dizer uma coisa. O senhor escolheu um momento terrível para fazer esta visita. Foi o que ouvi dizer. Hudson se aproxima do guarda e desta vez, quando fala, sua voz é quase inaudível, mesmo para mim, que estou a menos de 1 metro de distância. E onde ele os prendeu? Uma expressão de alívio toma conta do rosto do guarda mais alto, aquele que Hudson chamou de Darius, acho. Estão em 2 lugares diferentes. A maioria está no subsolo, esperando por... Ele deixa a frase no ar, balançando a cabeça negativamente. Pela primeira vez, percebo que há gotas de suor em sua testa. Os outros estão nos poços, diz Vicenzo a ele. Os poços? Pergunta Hudson incrédulo. Mas por que ele... É lá que ele os coloca depois que termina. Ficam isolados para que ninguém consiga ouvir os gritos. Sinto um calafrio percorrer minha coluna como se fossem garras. Quer dizer que Cyrus os tortura, os destrói e depois os abandona para gritar em algum lugar onde ninguém possa ouvi-los. Isso é a pior coisa que já ouvi, comento. Jackson e Hudson trocam um rápido olhar, e há alguma nuance em seus olhos que me faz prender a respiração, enquanto me sinto gelar por dentro. Não vou pedir uma explicação agora, na frente de todo mundo, mas definitivamente vou fazer isso mais tarde. Porque se isso for tão ruim quanto imagino que seja, meus punhos se fecham com força. Nunca senti vontade de machucar alguém em toda a minha vida, mas isso mudou agora com Cyrus. Estou farta desses planos dele que machucam ou matam as pessoas de que eu gosto. E estou realmente farta das maracutaias que ele faz para atingir Hudson e Jackson. As pessoas que amo merecem mais do que passar a vida inteira sendo aterrorizadas por ele. De um jeito ou de outro, isso vai acabar aqui. E sou eu mesma que vou dar um fim a isso. Mesmo que eu me destrua no processo. Diabos, posso ter o cordão com os poderes de uma semideusa inexperiente. E posso ter medo de usá-los. Mas chutar o rabo de Cyrus talvez seja exatamente a motivação de que preciso para tentar outra vez. Pelo menos estão vivos, diz Hudson. Em seguida ele pergunta, quem está vigiando o lugar? As masmorras perto da cripta foram construídas pelo forjador, Darius dá de ombros. Sem magia ou habilidades especiais, eles não vão conseguir ir a lugar algum. Então, são somente uns 2 guardas naquela parte da corte, perto dos poços. E onde estão os outros? Pergunta Jackson. Estão vigiando a entrada para ter certeza de que vocês não vão entrar escondidos. Vicenzo sorri. Eu mesmo devia estar na entrada do subsolo com outros 15 guardas. E eu devia estar no pavimento principal, emenda Darius. Mas tive uma emergência familiar quando suas mensagens chegaram. Agradeço. O sorriso de Hudson é sombrio, mas determinado. As escadarias estão livres? Da última vez que as vi, estavam sim. Fizemos uma vistoria rápida enquanto esperávamos pelo senhor. A maior concentração de guardas está no nível superior, perto do rei. Meu querido pai sempre pensa em proteger o próprio rabo primeiro. Constata Hudson quando começamos a caminhar pelo corredor com os guardas, com os olhos abertos para detectar qualquer movimento ou atividade. Minha mãe está com eles? A rainha foi visitar a irmã, responde Vicenzo. Pelo que soube, os gritos incomodaram sua digestão. Bem, definitivamente não queremos que isso aconteça, comenta Jackson com uma expressão de asco. Hudson para por um instante. E os outros, vocês já ouviram? Vicenzo troca um olhar rápido com Darius antes de dizer a Hudson. Lamento, Alteza.
Eles resistiram, mas foram capturados antes que pudéssemos chegar até onde estão. Solto um gemido assustado, sabendo no mesmo instante que eles estão falando de Flint, Mikai e Macy. E eles... Mal consigo formular a questão. Eles estão nos poços? Meu estômago se retorce e o ácido arde enquanto sobe pela minha garganta, enquanto imagino minha prima e meus amigos deitados no fundo de um poço, sem seus poderes e gritando de dor. Tenho inclusive a sensação de que vou desmaiar e coloco a mão no braço de Hudson. Ele cobre minha mão com a sua. Não, ainda estão nas masmorras, senhorita. Ah, sim, responde Hudson. Perdoe meus modos, deixe-me apresentá-los à minha consorte, Grace, a rainha das gárgulas. Os dois guardas batem os calcanhares das botas e imediatamente se curvam murmurando. Vossa Alteza? Mas assim que se endireitam, Darius olha de um lado para o outro no corredor e sussurra. A senhora não devia ter vindo até aqui, Alteza. Ele está olhando diretamente para mim e sinto um comichão gelado no pescoço. Se a senhora for capturada, receio que não haverá mais esperança. Ele tem planos de... Vincenzo o interrompe e fala com Hudson. Já falamos demais. Temos nossas próprias famílias com quem nos preocupar, Alteza. Mas tome cuidado. As coisas estão bem diferentes desde a última vez que o senhor esteve aqui. O rei Cyrus tem aliados novos e poderosos. Agora, vamos em frente. Com isso, Vincenzo avança pelo corredor outra vez, e nós o seguimos. Tenho tantas perguntas que nem sei direito por onde devo começar, mas uma rápida olhada para Hudson me revela que esse não é o momento de perguntar. Em vez disso, me concentro no lugar para onde estamos indo, ficando atenta a quaisquer outros guardas que eu possa ter de paralisar de pronto. Há curvas e voltas a cada poucos metros e fico esperando que alguém saia de alguma porta ou nicho escondido e caia sobre nós. Os outros devem pensar a mesma coisa, porque ninguém diz uma palavra até que passamos por arcos de pedra gigantescos e chegamos a uma sala grande. As luzes são bem fracas aqui, e estou tão preocupada com possíveis ameaças da guarda vampírica que levo minutos para me dar conta de onde estamos, e mais importante, do que há à nossa volta. São dezenas de tumbas de concreto. A maioria tem entalhes elaborados e joias incrustadas nas laterais e nos tampos. Isso aqui é o que estou pensando que é? Sussurra Eden ao mesmo tempo que descubro onde estamos. É o mausoléu real, responde Jackson a ela. É aqui que os membros das famílias reais são colocados quando morrem, e quando chega a hora da nossa descensão. Descensão? Pergunta Eden. Como assim? Jackson hesita por um momento. Todos os vampiros nascem com várias vantagens, como força, velocidade e outros poderes. Mas a família real, e somente nós, desenvolvemos um outro poder na primeira parte das nossas vidas. Outro poder ou outros poderes, explica Hudson. Depende de... Ele deixa a frase morrer no ar e de repente fica muito interessado na tumba mais próxima de nós. Depende de quê? Insisto. Antes que ele consiga responder, olho para Jackson. É por isso que você tem telecinese? Eu olho para Hudson. E é por isso que você pode vaporizar coisas apenas com o pensamento? Não se esqueça do poder de persuasão, completa Eden. Ah, não me esqueci disso, pode ter certeza, respondo. Mas como foi que isso aconteceu? Por que Jackson recebeu um poder e Hudson recebeu 2? Pela primeira vez em toda a minha vida, Hudson não me responde. Em vez disso, ele se vira e começa a andar até o fundo do mausoléu o mais rápido que consegue, sem acelerar. Jackson o acompanha com os olhos por um segundo, antes de se virar para mim com um suspiro. A essa altura, todos os meus instintos estão em alerta máximo. Essa história vai muito além de vampiros da realeza ganham poderes magicamente. Algo tenebroso, e algo sobre o qual Hudson não quer conversar. Claro, isso só me deixa ainda mais determinada a descobrir o que é. Se alguma coisa incomodou o meu consorte, preciso saber o que foi. Quando ele se vira e percebe que não tenho planos de segui-lo até que me forneça mais detalhes, ele passa a mão pelos cabelos espessos e deixa alguns fios desalinhados, mas suspira e volta até onde estou. Não é nada tão importante assim, Grace, diz Hudson finalmente. Desde a época em que éramos crianças, fomos alimentados com sangue misturado com um elixir especial. Uma mistura de poção para dormir e outra coisa que é algo completamente diferente. Agora sabemos que essa coisa vem da carniceira.
Depois somos trancados dentro da nossa tumba aqui, por um tempo que vai de 50 a 100 anos. Espera um minuto aí. Eden olha para os dois assustada. Vocês são trancados em uma tumba de concreto por 100 anos? De maneira geral, sim. É daí que vem todo o folclore sobre os caixões dos vampiros, responde Jackson, mas não parece muito contente com isso. Isso até que faz algum sentido, por mais esquisito que seja. Digo horrorizada demais com a ideia de que Hudson ou Jackson tenham passado 100 anos trancados em um caixão de concreto. Mas ainda assim, não estou entendendo. Eles colocaram vocês para dormir por 100 anos e vocês nunca acordam? Não, eles nos acordam uma vez por mês, explica Hudson. Nos tiram dos caixões por um dia ou dois, examinam para ver se nosso poder está evoluindo e depois dão uma nova dose daquela mistura antes de nos colocarem de volta nas tumbas. Não, intervém Jackson com a voz tomada pelo horror. Não é assim que funciona. Eles nos põem para dormir por um ano e depois nos acordam por uma semana. E de que maneira isso é melhor? Pergunta Eden. É melhor porque, quanto mais você usa o elixir, mais rápido ele perde a eficácia. Jackson parece bem abalado quando olha para Hudson. É por isso que o tempo varia tanto entre os vampiros. Alguns passam 50 anos dormindo, outros 100, até que a poção para dormir pare de funcionar, ou pelo menos até que ela devesse parar. Acrescenta ele quando observa o rosto de Hudson. Hudson dá de ombros. Não é nada tão importante assim. É muito importante, porra. Especialmente se eles o acordaram 12 vezes por ano, rebate Jackson. Os efeitos teriam passado em algum momento, entre o 4º e o 10º ano. Hudson não se pronuncia, de algum modo, e isso é 1.000.000 de vezes pior. Meu coração bate rápido demais enquanto espero sua resposta, enquanto meu estômago vazio começa a subir pela garganta. Se o que Jackson está dizendo for verdade... Hudson, finalmente pergunto quando consigo acreditar que minha voz e o meu estômago vão se comportar. É verdade? A poção para dormir perdeu o efeito antes que o tirassem do seu caixão? Está tudo bem. Ele tenta me reconfortar. Sempre tive uma imaginação vívida e conseguia me manter ocupado. Não está tudo bem, não, esbraveja Jackson. Todo mundo sabe que eles o deixaram trancado naquele caixão por 120 anos. Isso foi... E deixa a frase no ar, balançando a cabeça, como se não fosse capaz de pronunciar aquelas palavras. Mas nem precisa. Sou capaz de fazer as contas sozinha. E é ainda mais horrível do que eu havia pensado. Hudson foi forçado a passar mais de 100 anos trancado em uma caixa de concreto escura e passou cada segundo acordado. Aperto os braços ao redor do meu corpo enquanto um pensamento ainda pior me ocorre. Provavelmente, a única coisa pior do que passar 100 anos trancado em uma tumba é que eles o acordavam uma vez por mês, mostravam a luz do qual ele sentia falta, o mundo que lhe era negado e depois o colocavam de volta naquele inferno frio e escuro. Meu estômago não estava simplesmente querendo subir pela garganta. Estava dando cambalhotas dentro de mim quando percebo o quanto Cyrus o torturou. E preciso de toda a concentração que tenho para não sucumbir a um ataque de pânico bem aqui, no meio da câmara fúnebre sagrada da família de Hudson e Jackson. E isso logo antes de Hudson dar de ombros e dizer: é difícil reclamar, já que consegui 2 poderes enormes depois de tudo isso. Claro, penso enquanto vamos até a porta do outro lado da tumba. 2 poderes enormes dos quais ele está louco para se livrar. Só de pensar nisso, meu coração, já bastante castigado e maltratado, começa a se partir de novo. Lembro-me do seu covil, cheio das 2 coisas que lhe foram negadas por 100 anos, espaço e luz. Levo uma mão trêmula até a boca, cobrindo-a para não gritar. Ei! Hudson me puxa para seus braços, e o seu calor afasta o calafrio que eu sentia nas veias. Pessoas boas têm vidas de merda por todo o mundo, Grace. Pelo menos eu tenho você. Eu o abraço de volta. Este garoto que se recusa a deixar que qualquer outra pessoa o quebre, e fico encantada com sua força. Precisamos ir agora, Alteza, avisa Darius, e nos viramos para segui-lo outra vez. Mas ele para alguns metros da saída, levando as mãos até a garganta. Darius? Vincenzo se aproxima correndo. O que acontece? Ele para de falar quando uma faca voa e lhe acerta bem no meio do peito. O guarda tem um segundo para soltar um "ah", surpreso, antes que a morte o tome e ele caia de bruços no chão.
Capítulo 62. Prazer em esfaqueá-lo. É uma pena mesmo, comenta uma voz feminina matreira entre as sombras. Eu esperava que fossem mais combativos. Por outro lado, acho que é verdade o que dizem por aí. Eles valem tanto quanto custam. Seu sotaque britânico forte parece morder cada palavra. Giro para trás, procurando entre as sombras enquanto tento descobrir quem está aqui conosco. Hudson e os outros fazem a mesma coisa, mas parece que nenhum deles conseguiu avistá-la também. E isso é preocupante, considerando que os outros três são capazes de enxergar no escuro. Quem está aqui com a gente? Pergunta Eden, apoiando o peso na ponta dos pés calçados com botas de grife. Estremeço. É bem mais assustador ser caçado por alguém que não conseguimos ver, especialmente quando essa pessoa acabou de matar outras duas bem na nossa frente. Pessoas que, por acaso, eram membros de uma das guardas vampíricas de elite mais competentes em todo o mundo. Sem querer esperar até que alguma outra coisa aconteça, busco o cordão de platina dentro de mim. Se eu tiver que lutar contra uma voz desincorporada no escuro, vou fazer isso na minha forma de gárgula. Só que nada acontece, mesmo quando aperto o cordão com bastante força. Tento mais uma vez, mas novamente nada acontece. Antes que eu consiga tentar pela terceira vez, a voz surge de novo. Desta vez em um canto diferente da sala. Realmente achou que 2 moedas de ouro iam mantê-lo a salvo, Hudson? Ela fez um som de tss, tss com a língua. Sinceramente, você já devia saber como as coisas funcionam por aqui. Uma faca passa voando por mim, tão perto que quase consigo sentir o movimento do ar junto da minha bochecha. Mas que porra é essa, rosna Hudson? Segundos depois, outra faca vem voando contra nós. Essa passa raspando na parte externa do bíceps de Eden. Ela dá um gemido surpreso, mas esse é o único som que consegue fazer enquanto cobre o corte com a mão. Enquanto isso, nós nos espalhamos pela sala, à procura de descobrir o que está acontecendo. Todas as facas vieram da mesma direção. Assim, nos concentramos naquele canto do salão e vamos nos aproximando. Hudson deve deduzir que não consigo me transformar, porque se coloca bem diante de mim, impedindo que quaisquer outras armas consigam me acertar apenas com a largura dos próprios ombros. Ao mesmo tempo, Jackson e Eden avançam contra as sombras, mas continuam de mãos vazias. Se sabe tanto assim, por que não vem até aqui e nos explica tudo? Provoca Jackson enquanto se vira de um lado para o outro, procurando por quem está fazendo isso. Ah, é o que pretendo fazer. E em um instante ela está diante de nós, saltando do alto de um dos caixões, perto do fundo do mausoléu. Todos ficamos observando, surpresos, enquanto ela vem andando na direção da luz. Quem é você? Questiona Hudson, movendo-se um pouco para a direita, para ter certeza de que está entre a garota e todos os outros, enquanto Jackson começa a fazer a mesma coisa. Você continua fazendo perguntas, declara ela, escarnecendo, enquanto finalmente se coloca sobre um facho de luz e consigo dar uma boa olhada nela. É algo que me choca, e choca também a todos nós, porque essa menina seria a última pessoa a quem alguém esperaria que aquela voz pertencesse, sem falar na habilidade de arremessar facas. Para começar, ela provavelmente é mais jovem do que eu, e pelo menos parece um pouco mais nova. 16. Talvez 17 anos, se exagerar um pouco, com uma cabeleira vermelho rubi presa em um coque na nuca, elegante e esbelta. Seus olhos são grandes e escuros, com um contraste marcante com sua pele de alabastro. Quando ela se expõe ainda mais sob a luz, a expressão neles é ainda mais matreira do que sua voz. Ela é alta, quase 1,80 m, se eu tivesse que chutar, mas também é magra demais, como se fizesse muito tempo desde a última refeição. Ela está toda vestida de preto, o que acentua ainda mais a pele pálida, e os braços e pernas longos e delgados. Uma camisa preta justa de manga longa, ajustada ao corpo, com um cinto Ernest. Calças de couro preta e justas, botas pretas de cano baixo. Até mesmo o cordão de couro que lhe dá 3 voltas ao redor do pulso direito é preto. E as 500 facas que estão presas em todo o seu corpo? Não. Nada que pareça ser tão ameaçador, com certeza. É simplesmente o nível certo de ameaça. Pelo menos é isso que imagino que ela diz a si mesma.
De que maneira ela poderia aterrorizar um grupo de pessoas sempre que quiser? Embora 500 facas talvez seja um leve exagero, tenho certeza de que o número exato não fica muito longe de 200, ou umas 250 talvez. Fica bem nítido que ela mandou fazer esse traje sob medida e passou o tempo todo dizendo ao alfaiate: mais facas, mais facas. Mesmo assim, tento olhar além das facas, o que é mais difícil do que parece, para dar uma boa avaliada na garota que está ali. Porque apesar de todas aquelas armas, ela parece um pouco frágil, como uma bailarina que levou alguns tombos feios. Mas de algum modo, isso só serviu para deixá-la ainda mais bonita. Pelo menos até que ela abre a boca e volta a ser assustadora para caralho. Por outro lado, você sempre foi um idealista, não é mesmo, Hudson? Ela disse com a voz cheia de escárnio. É muito estranho o fato de que ela o conhece, ou que pensa que o conhece, considerando que ele não parece fazer a menor ideia de quem ela seja. E quando ela continua a falar, é como se houvesse gelo correndo entre as minhas veias. O pobre garoto perdido que nunca entendeu os 3 fundamentos mais básicos. Porque só há 2 pessoas no mundo que conhecem Hudson o bastante para ver o quanto ele está perdido por trás daquela fachada. E essa estranha definitivamente não deveria ser uma dessas pessoas. Claro, pode ser só um palpite, mas tem alguma coisa no jeito como ela olha para Hudson que me informa ser mais do que apenas especulação. E quais são esses 3 fundamentos com os quais você está tão impressionada? Ele fala com um tom entediado, como se mal prestasse atenção, mas basta dar uma rápida olhada em seu rosto para perceber que ele observa cada movimento da garota, e que ele também está conjecturando se ela está dando tiros no escuro ou se sabe alguma coisa que não deveria. Não é óbvio? Ela ergue a mão para poder contar na ponta dos dedos. 1. A cobiça sempre vence. 2. A lealdade não existe. Ela para por um segundo para que as palavras sejam assimiladas, mas Hudson simplesmente ergue a sobrancelha. Você esqueceu o terceiro ou não consegue contar números maiores? A voz ácida e zombeteira que ele adota me assusta e me deixa um pouco perplexa. Já faz meses que não a ouço, não desde que ele parou de tentar esconder seus sentimentos de mim. E isso me faz prestar mais atenção a essa garota. Não faço ideia de quem ela seja, mas ela conseguiu ativar todos os mecanismos de defesa de Hudson. Uma rápida olhada para Jackson me revela que ele também percebeu e está tão perplexo quanto eu. Mas a garota retruca. Sei contar muito bem. Talvez você tenha me confundido com o seu irmão mais novo aí do lado. O olhar de Jackson passa de confuso a ofendido. E quem pode culpá-lo? Mas antes que ele consiga reclamar, ela continua. O terceiro é o mais óbvio, e foi a primeira coisa que o cuzão do nosso pai me ensinou. Se acha que o sangue vale mais do que a água, é só ver o que acontece quando os 2 descem pelo ralo. Capítulo 63. Masmorras e adagões. A garota abre um sorriso sinistro, com as presas reluzindo, mesmo sob a luz mortiça do mausoléu, enquanto todos soltamos um gemido de surpresa. Hudson e Jackson têm uma irmã? Basta uma rápida olhada para perceber que nem eles sabiam. Antes que qualquer um de nós consiga reagir, ela esboça um gesto casual e ordena: peguem todos. Momentos depois, o que parece um batalhão inteiro da guarda vampírica enche a sala. Os guardas vêm na nossa direção e nos aproximamos, formando um círculo de costas uns para os outros. Mais uma vez tento buscar o meu cordão de platina e mais uma vez não encontro nada. O que está acontecendo? Pergunta Eden, e sua voz demonstra um pânico que nunca ouvi antes. Não consigo encontrar o meu dragão. Também não consigo encontrar a minha telecinese, murmura Jackson, agachando-se bem a tempo de evitar um punho gigante que tentava acertá-lo. Eles devem estar usando algum tipo de feitiço que bloqueia a nossa magia, como fizeram no Ephirian, sugere Hudson enquanto se esquiva de 2 punhos enormes. Em seguida, reage com um pontapé no plexo solar do guarda, mandando-o para longe. Mas quando olha para ver como estou, leva um murro bem no nariz. O sangue voa e a garota, seja quem for, ri sobre o vão da porta. Eu pediria desculpas pela dor que vocês vão sentir, mas a dor é a minha parte favorita,
Divirtam-se, ela diz aos guardas, e juro que consigo ouvir os risos dela por todo o corredor. Inicio a luta também, chutando um guarda que tenta me agarrar e dando uma cabeçada para trás, acertando o queixo de outro, mas há dezenas deles, e estamos apenas em 4. Mesmo que tivéssemos nossos poderes, estamos em menor número. Sem eles, a luta vai terminar antes mesmo de começar. Depois de nos prenderem com correntes inquebráveis, levam-nos a uma sala enorme com barras grossas, feitas do mesmo material que os nossos grilhões. Ali dentro, consigo ver os alunos de Katmai. Alguns ainda estão vestidos com os moletons roxos do uniforme da escola, junto a vários professores que também reconheço. Talvez eu tivesse ficado mais feliz em vê-los se não tivéssemos prestes a ser jogados na mesma masmorra em que eles estão. Os guardas abrem a porta com um estrondo metálico e alto e nos empurram para dentro sem nem se importarem em tirar os grilhões. Virem-se, comanda um dos guardas com a voz ríspida, depois que estamos todos presos na cela. É somente naquele momento, quando estamos de costas para eles e sem a menor chance de escapar, que removem as correntes ao redor dos nossos pulsos. Eden é a primeira a ser solta, e no instante que está livre, ela atravessa a sala, rindo e chorando enquanto abraça outra garota, uma dragão que é 1 ano mais nova do que nós. Estou perto do fim, entre Jackson e Hudson, e enquanto espero a minha vez, observo os alunos e me pergunto quem vamos encontrar aqui. Além disso, me pergunto também quem já foi levado para os poços. Avisto Ken, o ex de Macy, e também Amica, a bibliotecária, que sempre foi muito gentil comigo. Vejo a garota lobo que se sentou ao meu lado na aula de artes durante quase todo o 2º semestre e vários dragões que estavam na minha aula de física do voo. Mas não importa o quanto eu procure, não vejo meu tio Finn em lugar algum. Espero que isso signifique que ele está no fundo daquele lugar. A cela é grande, mas há muitas pessoas ali, e o lugar está bem cheio. E que Cyrus não tenha conseguido torturá-los. O que vamos fazer agora? Pergunta Jackson, embora Hudson não esteja prestando atenção. Ele se vira para o outro lado, observando o rosto dos guardas como se procurasse alguma coisa, ou alguém. Mas não me concentro nisso, porque acabei de ver exatamente os rostos que eu mais precisava ver. Outro conjunto de guardas se aproxima das celas com mais prisioneiros e tiram suas correntes, enquanto os empurram para junto de nós, um por um. Flint, Mikai, Dawood, Rafael, Barian, Lian e Macy. Dawood vai correndo até um garoto com quem se parece muito, Amir, enquanto a minha prima vem correndo para junto de mim. Coloca os braços ao redor da minha cintura e diz em voz alta: "Vocês vieram nos ajudar." É claro que viemos, somos uma família. Retribuo seu abraço e permanecemos abraçadas por 1 minuto inteiro. Macy está muito feliz por me ver e fico aliviada por ela não estar no fundo de um poço. Após certo tempo, nós nos afastamos e Macy diz com lágrimas nas pontas dos cílios: "Me desculpe por termos saído escondidos." Faço um gesto negativo com a cabeça. "Não, eu entendo. Eu é que peço desculpas por não lhe dar ouvidos." Ela enxuga as lágrimas que lhe rolaram pela bochecha e funga. "Eu tinha que vir encontrar os meus pais." Shh. Eu digo para tentar acalmá-la, abraçando-a outra vez. "Está tudo bem." Alguém tosse à nossa esquerda e nós nos afastamos outra vez. "Foster está no fundo da cela, Macy," anuncia Ken. Pela primeira vez desde que o conheci, ele não age como um babaca. Ele está meio baqueado, mas está bem. "Papai?" grita Macy enquanto começa a correr para o fundo da masmorra. "Pai, onde..." "Macy?" O tio Finn surge por entre um grupo de alunos e dá um abraço forte em Macy. "Graças a Deus você está bem. Pensei que..." A voz dele vacila. "Também pensei que isso tinha acontecido com você," responde ela, abraçando o pai com força. "E Grace, ela..." "Estou aqui, tio Finn." Eu me aproximo para lhe dar um abraço, mas no instante em que o toco no ombro direito, ele geme. "Onde está doendo?" indaga Macy. Mas a verdade é que seria melhor perguntar onde não dói. Fica óbvio que ele entrou em uma briga feia quando as forças de Cyrus chegaram para tentar tomar Katmai. E isso não me surpreende nem um pouco. O tio Finn sempre protegeu muito bem seus alunos. Seu rosto está bastante surrado, está com os olhos roxos e o lado esquerdo do queixo inchado, quase com o dobro do tamanho habitual.
Suas roupas estão rasgadas e ensanguentadas, e os nós dos dedos das 2 mãos estão esfolados. Além disso, agora que a adrenalina após ver Mace está começando a arrefecer, percebo que ele está visivelmente mancando. Não dói, replica ele, dando um beijo no alto da cabeça da filha. Agora que sei que você está viva, o que aconteceu não é nada do que eu tenha que me preocupar. Admiro o seu espírito de luta, mas ele está mancando bastante a essa altura. Por isso, é difícil acreditar em suas palavras. Não se preocupe, papai. Nós vamos tirar você daqui. Mace afirma. Troca um olhar com Hudson que se aproxima de mim. Sou super a favor de sairmos daqui, mas não estou afim de promessas que não podemos cumprir. Neste momento, estamos sem os nossos poderes e trancados em uma masmorra. Escapar parece um sonho distante, e tudo o que quero é que as pessoas que amo sobrevivam. Só isso já parece ser bastante improvável de acontecer. Se Cyrus realmente sequestrou todas essas pessoas porque deseja drenar seus poderes, parece que sua melhor alternativa no momento seriam seus filhos. Afinal de contas, eles são os paranormais mais poderosos neste salão e estão entre os paranormais mais poderosos do mundo. E ele se esforçou muito para se assegurar de que tudo isso aconteceria. Por que ele não tentaria drenar os dois antes? Ou talvez uma pergunta melhor seria: por que ele não tentou drená-los antes? Está tudo bem com você? Hudson me pergunta e seus olhos azuis examinam os meus. Eu o encaro com uma cara de: você está me zoando, né? Antes que eu possa dizer alguma coisa, Mace diz: minha mãe está aqui, pai. Fomos até a corte das bruxas e eles me disseram que ela sempre esteve aqui durante todo esse tempo. Quando sairmos daqui, precisamos encontrá-la. Nós precisamos... Mace. O tio Finn levanta a mão para interrompê-la. Eu já sei onde a sua mãe está. Como assim? Você sabe? Como isso é possível? Meu tio não responde. Ele simplesmente observa o rosto de Mace com as mãos tremendo. Após certo tempo, ele diz com dificuldade: eu só estava tentando proteger você. Mace se afasta. Como assim? Me proteger de quê? Pela primeira vez desde que a conheci, seu rosto fica repleto de desconfiança. E pior, com a impressão de que foi traída. Eu não queria que você descobrisse desse jeito, diz ele. E eu percebo que aquelas palavras a atingem como golpes, e não a culpo. Em minha opinião, essa é uma das piores frases do mundo para se dizer a alguém. Porque qualquer coisa que venha em seguida é sempre ruim. Descobriu o quê? Ela pergunta e estreita os olhos, apoiando os punhos fechados nos quadris. O que foi que você não me contou, pai? O tio Finn a pega pela mão e depois vai mancando, até outro grupo de alunos. Eu olho para Hudson. Eu preciso... Pode ir. Ele confirma. Quero conversar com Jackson sobre aquela irmã maldosa pra cacete que não sabíamos que existia. Venha nos procurar quando terminar. Faço que sim com a cabeça e vou atrás de Mace e do tio Finn. Eles andam por entre outros grupos de alunos antes de chegarem até o fundo da masmorra. E ali, encolhida no chão, nas sombras, está uma mulher que mal se parece com minha tia Rowena. Seu cabelo loiro é da mesma cor que eu me lembro, o mesmo tom dos cabelos de Mace, debaixo de toda aquela tintura. E a pinta de nascença pequena em forma de coração que ela tem na bochecha continua ali também. Mas essas são as únicas semelhanças que consigo encontrar entre a minha tia risonha e vibrante e a pobre mulher maltratada que está encolhida sobre o paletó xadrez favorito do tio Finn. Sua pele está amarelada. Os olhos castanhos estão fundos no rosto e há olheiras escuras ao redor. Suas roupas, que obviamente já viram dias melhores, envolvem seu corpo esquálido como uma mortalha. Mace dá um grito quando a vê e cai de joelhos. Mãe! Ah, meu Deus! Mãe! Lágrimas escorrem por seu rosto enquanto ela abraça a mãe. Minha tia chora, um soluço baixo e sôfrego, enquanto acaricia os cabelos de Mace. Lágrimas rolam dos meus olhos também, enquanto ela se esforça para abraçar a filha. Meu bebê, meu bebê. Ela repete em uma voz que é embargada e assustada. O que aconteceu com você? Sussurra Mace. Sua mãe não responde. Está tão mal que não sei se vai conseguir formular uma resposta, ao que obviamente é uma pergunta muito complexa. Mace não a pressiona. Em vez disso, fica sentada ali e deixa que a mãe toque suas bochechas e os cabelos várias e várias vezes. Que bonita, sussurra minha tia. Que bonita. Após determinado tempo,
Tia Rowena adormece e Macy enxuga as lágrimas do rosto. Em seguida, depois de se desvencilhar com o todo cuidado dos braços da mãe e perceber que a mãe não se mexe, Macy se levanta e encara o pai com uma fúria que nunca vi antes em minha prima alegre e gentil. O que foi que você fez? Ela pergunta enquanto avança sobre o tio Finn. Não tive nada a ver com isso, Macy. Ele ergue as mãos, tentando se esquivar. Não pude controlar nenhum dos castigos que ela recebeu e não consegui libertá-la. Não importa o quanto eu tentasse ou quantas alternativas explorasse. E eu tentei. Acredita em mim. Por décadas eu tentei. Você sabia que ela estava trancada neste lugar há 10 anos? Pergunta Macy. E nunca me disse nada? Sua voz é alta o bastante para atrair a atenção dos outros alunos e também a dos nossos amigos. Eles vêm até onde nós estamos, enquanto Macy continua a tentar arrancar respostas do tio Finn. De que adiantaria lhe contar que ela estava aqui? Ele pergunta. Isso só iria deixá-la ainda mais magoada. Ah, e pensar que minha mãe decidiu me abandonar não me magoou? Ela retruca. Pensar que ela estava levando a vida em algum lugar e que não me queria? Isso não me magoou? Que tipo de pai faria uma coisa dessas? Aquelas palavras atingem o tio Finn como uma sequência de murros, e percebo que ele se encolhe um pouco mais a cada uma. Isso me preocupa, porque ele está bem machucado, e obviamente já está devastado pelo estado em que encontrou a esposa. Ver que Macy também se virou contra ele deve ser insuportável. O que ele fez foi errado, e muito, mas o tio Finn não está em um bom momento, e repreendê-lo só vai servir para piorar as contingências. É isso que me faz dar um passo à frente e colocar a mão no ombro da minha prima. Macy, talvez a gente devesse... Ela se vira de frente para mim com um movimento brusco. Não me venha com essa. Ele mentiu para mim por 10 anos. Deixou a minha mãe neste inferno para ser torturada por Cyrus por 10 anos. E agora quer se justificar? Não quero, diz ele. Você tem todo o direito de ficar brava comigo. Você não tem o direito de me dizer quais direitos eu tenho, rosna ela. Você não tem nem mesmo o direito de falar comigo. Ela olha para a mãe, encolhida no chão, como se quisesse afastar a dor, mesmo enquanto dorme. Como foi capaz de fazer isso? Ela questiona outra vez. Como você... A voz dela se embarga e Micah estende um braço e a puxa para junto de si, abraçando-a. Macy encosta a cabeça no ombro dele, mas enxuga o rosto com as mãos antes de sussurrar para o pai. Me conte tudo. Capítulo 64. Em nome do Pai. Não há muito mais do que eu possa contar, responde o meu tio. Macy olha para a mãe, adormecida e trêmula, e rebate. Ah, acho que há sim. Ele suspira. Ela não queria que você soubesse. Nem ela, nem eu queríamos. Queríamos que você ficasse longe da linha de frente. Não queria que eu soubesse o quê, exatamente? Ela pergunta ácida, afastando-se de Micah, a fim de encarar o tio Finn outra vez, enquanto Hudson chega para se juntar a nós. Que Cyrus aprendeu em uma jaula por 1 década, que ele a tortura há 1 década. Por mais que eu quisesse colocar toda a culpa em Cyrus pelo estado em que sua mãe está, é muito mais complicado do que isso. O que há de complicado? O homem é um monstro que passou a vida inteira aprimorando a arte de machucar pessoas. Ele aponta para a mãe. Olhe para ela. Sim, mas não foi ele que torturou sua mãe. O olhar do tio Finn cruza com o meu. Foi a estriga. A estriga? As palavras saem da minha boca antes que eu saiba que vou verbalizá-las. Sinto uma onda de calor tomar conta de mim, seguida pela culpa que ameaça tirar meu fôlego. Fui eu que nos coloquei naquela casa. Eu quis falar com a estriga. Eu levei Macy até lá, para a casa da mulher que durante todo esse tempo... Ah, aquela cadela desgraçada. Nós estávamos lá. Macy estava bem ali, na casa dela, e ela nunca disse uma palavra sequer a nenhum de nós. Hudson coloca a mão nas minhas costas para mostrar que está comigo, como se soubesse que estou me recriminando pelo que fiz. Ele não diz nenhuma palavra, mas sei que está tentando dizer que não tive culpa pelo que aconteceu. Mas não é verdade. Talvez eu não soubesse o que a estriga estava fazendo com a mãe de Macy, mas Hudson me avisou para não ir até lá. Não dei ouvidos a ele, e agora tenho um favor para a mulher que passou anos torturando a minha tia. Eu poderia dizer que as circunstâncias não podem ficar piores do que já estão, mas neste caso, tudo sempre pode piorar. Mas por quê? Pergunta Macy.
Por que a Striga iria querer machucar a minha mãe? Ela passou a vida inteira ajudando todo mundo. Ela nunca fez nada de ruim para ninguém. Por que então? A Striga fez um favor a ela uma vez, responde o tio Finn. E em troca, sua mãe teve que fazer um favor para a Striga. E? Pergunta Mace. E ela não fez. Quer dizer que isso dá a Striga o direito de torturá-la pelo resto da vida? Que coisa horrível. Grace deve um favor à Striga também. Por acaso isso significa que se alguma coisa der errado, ela vai ter o direito de torturar Grace por toda a eternidade? É claro que... Ela para de falar, arregalando os olhos enquanto se vira para mim. Mas isso nem chega a ser um problema, porque tenho certeza de que meus próprios olhos devem estar tão arregalados quanto os dela. Sei que Hudson praticamente se transformou em pedra atrás de mim. Ela não mencionou tortura eterna em momento nenhum como o preço para não conseguir retribuir o favor, comenta Flint, sem se dirigir a ninguém em particular. Tenho certeza de que nós lembraríamos disso. Grace deve um favor à Striga? Diz o tio Finn horrorizado. Não vamos nos preocupar com isso agora. Respondo, porque há um limite para o que o meu cérebro atormentado é capaz de aguentar antes de sofrer um ataque de pânico sério. E neste momento, estou bem perto do limite. Que favor a tia Rowena deve à Striga? E se nós o completarmos por ela, podemos libertá-la dessa masmorra? Olhe, não estou querendo jogar areia na sua farofa, mas neste momento não estamos em condições de libertar ninguém desta masmorra ou de qualquer outro lugar, intervém Eden. Meu tio a ignora para responder à minha pergunta. Cyrus não a jogou nesta masmorra porque ela não retribuiu o favor. Ele a jogou aqui porque ela foi condenada por espionar a corte vampírica. Normalmente, é um crime que resulta em sentença de morte. Mas ela é prima da rainha das bruxas. Matá-la seria um ato político ruim. Então, por que a rainha não fez nada? Questiona Mace. Se Cyrus não matou a minha mãe porque temia uma retaliação da corte das bruxas, por que Imogen não negociou um perdão para minha mãe? Ela negociou sim, explica o tio Finn. Ela conseguiu fazer com que Cyrus comutasse a sentença de morte para a prisão perpétua. O riso de Mace é áspero e doloroso de se escutar. E ela acha que isso é justo? O tio Finn passa a olhar para mim. As coisas são mais complicadas do que isso, meu bem. Engulo em seco e fico observando o corpo adormecido da tia Rowena, ou o que costumava ser a minha tia. A pessoa encolhida no chão, fraca demais, até mesmo para acordar com as pessoas gritando ao seu redor, com os ossos perceptíveis sobre o cobertor em ângulos pronunciados. É somente uma sombra da mulher que conheci, um fantasma que se esqueceu de morrer em algum ponto da jornada. Meus joelhos quase cedem. Sinto um aperto tão forte no peito que só consigo respirar em golfadas curtas. O braço de Hudson serpenteia ao redor da minha cintura, me fornecendo apoio, mas quase nem percebo. Estou usando toda a minha energia para não ceder ao impulso de vomitar. A bile que arde na minha garganta enquanto a voz da minha cabeça repete sem parar que também devo um favor à Striga. Mas Mace não percebe. Está ocupado demais gritando com o tio Finn. Você deveria ter me contado. Eu não sou criança. Em seguida, ela olha bem nos olhos dele e diz: Você teve 10 anos para libertar minha mãe. Agora é a minha vez e não vou falhar. O tio Finn parece abalado, mas não se defende. Não se pronuncia, inclusive. Ninguém ri. Até que uma sequência de aplausos lentos e irônicos ecoa pela masmorra, seguida por uma voz bastante familiar que diz: E pensei que ia precisar de uma injeção de insulina para conseguir suportar a doçura dessa reuniãozinha familiar. Seria melhor usar uma daquelas mordaças com uma bola. Capítulo 65. Batata para uns, ladrão assassino para outros. As pessoas à nossa volta ficam quietas e nervosas. Viro-me na direção da voz, à espera do pior. Com certeza, aquela ruiva de antes está logo atrás de nós, encostada em uma das colunas pesadas de pedra de masmorra, do outro lado da grade, enquanto lixa as unhas com a ponta de um canivete de metal preto. Porque, ao que parece, uma lixa de unhas não é o suficiente. Quem é essa aí? Indaga Flint, franzindo as sobrancelhas. Um problema, responde Eden, e com certeza não está errada. É o que está escrito na postura de foda-se dessa garota. Estou pronta para escolher o nome desta aí se ninguém se manifestar. Beelzebub, talvez. Ou talvez possa escolher algo mais direto como Lúcifer. Acho que Lúcifer combina bem com ela. O nome dela é Isadora Vega, explica o tio Finn. Ah, puta merda, responde Mikai. Não me diga que ela é outra garota da família Vega.
Hudson o encara com um olhar entediado. Eu até ficaria ofendido se não concordasse totalmente com você. Espera aí, isso significa que ela tem um poder a mais também? Pergunta Eden, e tenho de admitir que vinha pensando na mesma coisa desde que ela anunciou casualmente que era a irmã do meu consorte. Quem sabe? Responde Isadora com um sorriso maldoso e vermelho escuro. Por que não chega um pouco mais perto para ver se descobre? Acho que prefiro pular em um tanque cheio de piranhas assassinas. Resmunga Flint por entre os dentes. Ela ri e em seguida faz de novo aquele som de tss, tss, como se eu fosse do tipo que divide a minha comida com piranhas. Dragões são o meu petisco favorito para comer à tarde. Acho que é por causa das asas. O que você quer, Isadora? Meu tio fala com a voz mais firme e também mais exausta do que jamais ouvi antes. A mesma coisa que sempre quero, Finn. Mas como a dominação mundial vai levar uns meses, acho que vou ter que me contentar com você. Ela faz um sinal com o dedo para que ele se aproxime. Ela não é sua irmã de verdade, não é? Sussurro para Hudson por entre os dentes. Tipo, você saberia se Cyrus tivesse outros filhos, não é? Acho que sim. Ele responde, mas há uma expressão em seu olhar que revela que talvez seja impossível. E eu entendo. Não sei se ele consegue perceber, mas há alguma coisa naquelas retrucadas ácidas que me parecem muito familiares, especialmente quando combinadas com a postura negligente, apoiando o ombro na coluna. E isso sem mencionar toda aquela postura de faço o que eu estou mandando porque eu quero, que é típica de Jackson. Não vou chegar perto de você, rebate o tio Finn a ela. Isso significa que você vai querer brigar? Os olhos dela se arregalam e ela bate palmas algumas vezes. Por favorzinho? Não brinque com a sua comida, minha filha. A voz de Cyrus ecoa pela masmorra. É um hábito muito desagradável. Isadora não responde. Em vez disso, simplesmente joga uma faca para cima bem alto. Ela gira pelo que parece uma eternidade, mas provavelmente são apenas alguns segundos. Em seguida, ela a pega e a embainha de novo, antes que eu consiga piscar os olhos. Cyrus está atrás dela agora, e não parece nem um pouco impressionado enquanto observa meus amigos e a mim. Por outro lado, o sentimento é completamente mútuo. Ele pode trajar o terno Tom Ford mais atraente do mercado, um xadrez cinza com gravata lilás, com cada dente naquele sorriso socialmente aceitável, lustro em um branco ofuscante, e cada fio de cabelo na sua cabeça bonita penteado à perfeição. Mas aos meus olhos ele continua parecendo o monstro que de fato é. É algo que está nos seus olhos azul cobalto, na sua postura, no sorriso torto que parece sempre que ele acha que vai ser capaz de sair impune. Ele faz um gesto para um guarda abrir a porta da cela a uns 3 metros, à nossa esquerda, com outros alunos reunidos naquele lado da masmorra. Venham comigo. Ele ordena ao nosso grupo. Em seguida, vai embora, como se simplesmente esperasse que o seguíssemos, sem fazer perguntas. Algo que sem dúvida não vai acontecer. E se não formos? Questiona Jackson com os olhos estreitados e as mãos ao lado do corpo, como se estivesse louco para arrumar briga. Cyrus para a alguns metros de distância com um suspiro enfastiado, e, enquanto olha para trás, por cima do ombro, a expressão em seu rosto parece perguntar: vocês realmente querem me desafiar nisso? Como a resposta parece, nós sempre vamos querer desafiar você. Nenhum de nós move um músculo para fazer o que ele manda. Cyrus suspira outra vez. E é ainda mais irritante desta vez. Em seguida, rápido como a cobra que é, Cyrus estende o braço e agarra a pessoa mais próxima a ele. Uma garota com cabelos curtos e cor de rosa, muito parecidos com o jeito que Macy arruma os seus. Antes que eu consiga perceber o que Cyrus vai fazer, ele puxa a garota para junto de si e ataca, enfiando as presas na base do seu pescoço, até chegar na artéria carótida. Pare! Hudson grita, partindo para cima de seu pai, mas 2 guardas se colocam à sua frente e bloqueiam seu caminho. Mesmo assim, já é tarde demais. Todos sabemos disso. Ela está morta antes que Hudson consiga se aproximar, mesmo antes de cair no chão. É uma das coisas mais horríveis que já testemunhei, e isso me abala até os ossos. Mandem alguém limpar essa sujeira, ordena Cyrus aos guardas, apontando com um gesto descuidado para a garota, agora largada no chão, enquanto puxa um lenço de seda vermelha no bolso do paletó, enxugando as gotas de sangue no canto da boca. Revira os olhos.
sentindo o meu estômago se revirar. E acabo me deparando com os olhos de Isadora. Não sei o que espero ver ali. Avareza, alegria, talvez até mesmo fome. Mas em vez disso, há um vazio deliberado naquele olhar. Como alguém que foi forçada a assistir a atos do tipo 1 milhão de vezes. E que sabe que vai ter que fazer isso mais 1 milhão de vezes. Só não sei afirmar se isso é um problema para ela. Cyrus desvia cuidadosamente da poça de sangue que se acumula no piso da masmorra, enquanto 2 guardas vêm recolher o corpo da garota. Ainda estou com fome e vou ficar feliz em fazer isso mais algumas vezes. Diz isso a Hudson, que o encara com um olhar irritado. Ou você e seus amigos podem vir comigo. E nós vamos virar aperitivos? Retruca Flint. Mas Cyrus simplesmente ergue uma sobrancelha. Você prefere ser o prato principal? Parece que Flint quer dizer mais, mas acho que ele pensa melhor e decide ficar de boca fechada, pois simplesmente dá de ombros e vem conosco enquanto seguimos Cyrus até a porta da frente da masmorra e subimos as escadas, onde receio que seja o lugar onde a tortura acontece de verdade.